Oi, tudo bom? Tá bom? É coisa ali. E aí a que é mais forte é a tua paixão, né? Vou te caçar. Que é fazer um governo de excelência até 2024, com grandes projetos, propostas para a cidade. Essa aqui é mais uma linha, então ela é escolher. Bem mais. Isso é tranquilo. E uma demarcação, como já tem na Princesa Isabel, na Rita, na Caí. Sucesso lá. Vou pedalar aqui, pelo menos um trecho. Prazer. Está atendendo as pessoas agora no gabinete da gente, né? Dá para ler o Brasil nas pessoas que tu atende? Dá para ler o Brasil. Tem muita questão de emprego, que eu acho que isso é uma questão nacional, né? O índice de desemprego aí com mais de 14 milhões de pessoas. E aqui aparece muita gente, né? Hoje, por exemplo, veio uma senhora que a filha fez o concurso, a neta fez o concurso, uma senhora de idade, e ela queria saber como é que foi, blá, blá, blá. Claro, a gente tem que explicar que quem faz o concurso é uma empresa que foi licitada, mas muita gente querendo se colocar no mercado de trabalho, isso aparece muito. E aí, claro, as demandas do dia a dia, né? Quando chove, o pessoal vem falar dos buracos, uma ou outra rua que ainda fica um pouco de água acumulada, que tem muito pouco hoje na Cachoeirinha. Então dá para ver bem isso, assim, as necessidades das pessoas. É muita demanda familiar, pessoal e do seu mundo, né? Como é que é a mesa do Mickey aqui? O Mickey é metódico nas coisas, bagunceiro, como é que é? Eu gosto de organizar bem, na verdade, assim, eu sempre tenho aqui o risque e rabisque, né? Mas eu tenho minha agenda aqui. Estou sempre com o livro na mão, né? Rafael, hoje, inclusive, fizemos o aniversário da Biblioteca Monteiro Lobato, 51 anos. E eu digo que na biblioteca pública até eu vou pouco menos do que eu gostaria. Mas eu não saio de casa sem ter um livro, e agora estou lendo esse, às vezes leio dois ao mesmo tempo. Estou lendo Gabriel Garcia Marques, Do Amor e Outros Demônios. Na verdade foi um presente, inclusive, da Gisele, que eu estava lendo. Comprou num sebo. E eu gosto de estar sempre lendo alguma coisa. Gosto de ler algum romance, às vezes. Saramago ali, muito. A tal da Nora Roberts, né, que a gente olha assim, parece meio novelesco, mas ela escreve muito bem. Então eu leio de vez em quando alguma coisa dela. Algumas coisas da política, né. Esses dias eu li a biografia do meu amigo Zac, que hoje é secretário em Porto Alegre, foi meu colega deputado. Parece que é 76 passos, uma coisa assim o nome, que ele conta a experiência dele, né, que acabou sendo preso, ele que nem processo teve e tal. Então eu gosto de ler, mesclar alguma coisa política, algum romance, alguma questão mais geral, porque, enfim, é o costume da literatura. E minha mesa é isso aqui. Aqui não fica nada. Quando o pessoal às vezes diz, pois é, tem um processo lá que está na mesa do prefeito. Não, na mesa do prefeito não está. Pode estar em algum lugar ali, na chefia do gabinete, alguma secretaria, governança. Mas chegou aqui, eu gosto de despachar, eu não gosto de ficar nada acumulado. E costumo chegar cedo, né, Rafael? O pessoal reclama, comenta às vezes que eu chego muito cedo. Eu costumo chegar entre 7 e 7 e meia no máximo na prefeitura, porque eu quero me atualizar, né? Eu leio jornal, vejo algumas informações, respondo alguma coisa, é o tempo que eu tenho para mim, tomar um chimarrão. Então eu fico mais cuidando das minhas coisas, me organizando, para depois poder atender e fazer a agenda. E às terças-feiras, eu acho que tu já sabes disso, nós temos a oração dos pastores. É uma tradição que veio de outros governos já. E nós mantivemos. Então toda terça tem, às vezes, 2, 3 pastores aqui das 8 às 9, eles fazem uma conversa informal e depois uma oração pela cidade, pelo governo. É uma tradição bacana. Aí nós temos a leitura da Bíblia, que fica ali em cima. A gente tem esse costume aqui. Conta um pouco do teu passado como seminarista, Vicky. Pois então, na verdade eu digo que eu
comecei a vida política aqui no grupo de jovens da São Vicente. Em 1980, eu tinha 14 anos, comecei a participar da igreja aqui. Daí fiquei muito tempo participando da igreja. E aí no final de 83, eu tinha terminado o ensino médio, iniciei a faculdade de Relações Públicas na PUC, mas não achei muito interessante, acabei saindo um mês depois. E estava naquela dúvida, né, por participar da igreja, do grupo de jovens, vou para o seminário ou não vou? Para ver se tinha vocação para ser padre. Porque já tinha meus namoradinhos, aquela coisa toda, já tinha 16 para 17 anos. E acabei indo então em início de 1984. Tem um curso de um ano entre o segundo grau e a faculdade, na época era segundo grau, hoje é ensino médio, que era o chamado propedêutico, que era aqui em Gravataí. Aí eu fui ali, me apresentei, conheci alguns colegas ali e fiquei um ano ali. No final, metade para o final daquele ano, eu fiquei convencido que eu poderia ser padre. E aí encarei Viamão, fiz a faculdade de filosofia lá, fiquei 3 anos até final de 87. Então, na verdade, foi uma experiência muito positiva do ponto de vista da formação, né? Eu vivi a vocação naquele período dos 4 anos com muita, diria, lealdade aos princípios da igreja, assim, né? Eu, por exemplo, naqueles 4 anos, não namorei ninguém, participava de celebrações todos os finais de semana. Na verdade, tinha missa todos os dias no seminário. E muito estudo, né? Muito estudo da filosofia, muita leitura, muita oração, e eu me dediquei a isso. Aí, final de 87, acabei saindo, né? Depois, eu fui para a política em 92, mas em 88, aí constituí família, tive 4 filhos, né? Perdemos uma menina. O Pedro hoje mora em São Paulo, tem 32. O Saulo está trabalhando no município, inclusive, fez concurso. E a Raquel hoje trabalha no escritório de advocacia também, formada. Então foi isso, o tempo do seminário foi um aprendizado. Eu só tenho a agradecer. Tu participava daquela turma do Padre Sérgio ou não? Não, aquela turma do Padre Sérgio é um pouquinho antes. Um pouquinho antes, das comunidades eclesiais de base. Uhum. Mas eu peguei logo depois ali, meio que o rescaldo daquele processo ali, porque as sedes eram um início importante da igreja, né? Tu eras da linha da teologia da libertação? Sim, da linha da teologia da libertação. Depois, no seminário, eu acabei conhecendo outros movimentos da igreja. Então, participei muito dos focolares, não sei se chegou a conhecer. Não. Focolares foi fundado pela Chiara Lubick. E é muito a questão do evangelho do amor e tal, essas coisas todas aí. Então participei um pouquinho, conheci a Renovação Carismática Católica, que é um movimento um pouco mais conservador. Mas a linha de atuação nossa, mesmo depois de ter saído do seminário, e por influência aqui do padre Léo Rastenteufel, o padre Léo foi meu padre aqui na 59, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, quando eu morava na Morada do Vale. E ele, inclusive, me incentivou muito a ser candidato a vereador a primeira vez. E ele começou a levar o pessoal da comunidade ali para as Romarias da Terra, por exemplo, né? Tinha a Romaria do Trabalhador, que eu lembro que nós tivemos aqui em 87, foi em Canoas, eu lembro da data do ano, foi aqui. E todos os anos tinha a tal da Romaria da Terra na terça-feira de Carnaval. A gente não perdia nenhuma, no caso, né? E era muito nessa linha, né? Do evangelho que transforma, do evangelho que liberta. Essa discussão aí de uma religiosidade mais engajada, né? Sim. Da formação da gente. Eu lembro de uma frase, Rafael, que eles diziam o seguinte: quando pergunta por que Jesus morreu, Jesus morreu por amor. Dizer que Jesus morreu por amor é para esconder o que aconteceu de fato, né? Uhum. Houve uma disputa política onde Jesus enfrentou os poderosos da época e eles, incomodados com aquilo, disseram: esse cara não dá, né? Tá incomodando demais. E acabou sendo condenado à morte por isso. É uma visão, né? Sim. Uma visão que passava, inclusive, esses camaradas aí, Frei Beto e companhia. Mas a formação, voltando à questão do seminário, para mim foi fundamental. Claro que eu já tinha essa questão do grupo de jovens aqui, né? E eu acabei sendo presidente do grupo, aquelas coisas de 15, 16, 17 anos. Então o que eu gostava muito de fazer era participar da reunião do grupo e tocar violão na missa, né? Então a reunião era 5 da tarde de domingo e a missa às 19. Então não tinha passeio de família que me tirava desse compromisso.
Eu estava todo domingo ali, desde o padre João Poleto, que faleceu há pouco tempo. E a filosofia, amigo? Te ajudou na política? A filosofia... Na verdade, eu tinha feito um vestibular em 83, antes de ir para a PUC, de Ciências da Computação, que era meio moda na época, né? Ciência da Computação. Aí fiz na URG, não passei. Aí fiz esse da Relações Públicas, Comunicação Social lá na PUC, passei, como eu te disse, fiquei lá um tempo, mas achei que não tinha muito a ver comigo e saí. E a filosofia, muita gente tem preconceito, né? Falando em filosofia, o que vai ser útil para que esse negócio? Mas como para ser padre tinha que fazer filosofia e teologia, eu comecei a estudar, mas eu hoje agradeço muito a oportunidade de ter feito a filosofia, né? Porque abre muitos horizontes, né, Rafael? A gente estuda muita coisa dos pensadores antigos, modernos. Eu lembro, por exemplo, uma cadeira que tinha lá filosofia no Brasil, o professor queria que fizesse um trabalho sobre um pensador brasileiro. E aí eu convidei mais 2 amigos, nós fizemos sobre Chico Buarque de Holanda, né? Avaliando as letras das músicas, o que ele compunha, o período da ditadura, enfim, aquelas coisas. A filosofia faz parte, né? É a mãe das ciências, né? Antes do direito, antes de qualquer outra, psicologia, a filosofia já existia. Então, eu hoje agradeço muito, e tanto que depois acabei fazendo mestrado, né, Rafael? Eu fiz o mestrado depois, terminei o mestrado na PUC. Na verdade, eu estava com intenção de ser professor universitário, né? Mas aí acabei entrando para a política e não voltei a fazer o doutorado, por exemplo, alguma coisa assim. E a teologia eu estudei um período, né? Fiz a teologia popular, fiz 2 semestres na PUC, acabei não concluindo. Esta obra aqui é um orgulho para nós, ó, Rafael. Isso aqui não existia, era Fernando Ferrari, ó. Isso aqui, quando eu cheguei, tinha um problemaço aqui na estrada de chão, o contrato estava com problema, a gente teve que refazer a licitação, e agora está aqui entregue esse trecho aqui importante para a cidade. Essa tu considera a grande obra do primeiro governo? É uma grande obra do primeiro governo. Acho que esta aqui, junto com as calçadas da Flores da Cunha, né? Essa parceria que a gente construiu ali, acho que mudou a cara da cidade, né? Muita gente que não vinha em Cachoeirinha há muito tempo e voltou depois de algum tempo e disse: ah, como ficou bonita essa Flores da Cunha, como tá bom de andar, tá mais segura, tá mais tranquila, tá mais bonita mesmo. Então eu acho que as calçadas da Flores da Cunha e esta obra aqui que continua, né? Agora estamos recapeando a Rita, tem outras questões a serem feitas aqui. São grandes obras do primeiro governo, sem dúvida. Esse polo logístico que a região está se tornando, isso está refletindo em Cachoeirinha também? Tem percebido procura? Sim, está refletindo em Cachoeirinha. A duplicação da 118 foi um grande avanço nesse sentido. E muita gente tem procurado a cidade, inclusive para fazer, eles chamam agora de condomínios de empresas, que eu não conhecia esse negócio, mas é pegar uma grande área e fazer alguns pavilhões, compartilhar entre as empresas. E para o município é bom, né? Porque daí quem cuida dentro desse espaço são os próprios empresários. Então, na verdade, nós temos hoje pouca área de terra, né, Rafael? Por ser o segundo menor município do estado em área geográfica, a gente não tem mais tanta área, mas mesmo assim tem muita empresa procurando e investindo aqui. E é importante lembrar que mesmo na pandemia, a gente não fechou nem dia a indústria, claro, deu uma reduzida, né? Intercalado em alguns momentos. Até porque se o mercado não estava funcionando, as indústrias não tinham muito sentido ficar produzindo tanto. Mas a gente não fechou nem um dia integralmente aqui, exatamente para evitar uma crise maior aí, mas fomos cuidando do processo. Pandemia passou já, amigo? Não, a pandemia está aí. A pandemia está aí. Nós tivemos já a constatação de um caso da Delta Alpha aqui em Cachoeirinha. Estamos muito preocupados aí com essas variantes. Temos um grupo importante de pessoas que ainda não se vacinou.
cuidando, né, Rafael? Claro que a gente sabe que o setor de eventos, de festas e tal, está bastante preocupado, mas não dá para liberar tudo como alguns achavam que em setembro a gente poderia estar tudo aberto. O alerta para os cuidados da pandemia segue, né? Esse caso da Delta, como é que foi detectado? Foi diagnosticado através da Secretaria da Saúde, né? Eles fazem os testes ali e perceberam que tinha uma variação. Então eles estão acompanhando, o secretário Juliano está muito atento a isso. E claro que já chegamos aos 18 anos ontem, graças a Deus, aí, né? A população adulta que tinha que estar vacinada já está à disposição a vacina. Mas tem que convencer primeiro os que não fizeram a segunda dose para fazer. E segundo, alguns que ainda não quiseram se vacinar. Inclusive, Rafael, estamos avaliando, falei com o procurador hoje, inclusive, que procura uma ordem de serviço abrindo um processo administrativo para o servidor da prefeitura que não quis tomar vacina. Nós vamos abrir um processo administrativo. A ideia é essa. Porque não tem cabimento a pessoa que trabalha com o público, trabalha servindo ao público, se achar no direito de não vacinar. Tudo bem que a vacina pode ser uma escolha pessoal. Agora, para a convivência na coletividade, inclusive, já tem casos aí de demissões por justa causa, né? Sim, sim, e autorização Supremo também para isso, né? E autorização para isso. Então nós vamos fazer esse passo aqui internamente para tem que forçar um pouco, né? Fazer um processo administrativo para a pessoa se dar conta que tem que pensar no coletivo, não só na sua pessoa. Na verdade, aqui nós tivemos todo o cuidado de fazer, por exemplo, aquele hospital de campanha que foi bastante polêmico, foi utilizado na campanha. Se não tivéssemos feito o hospital de campanha aqui, eu tenho convicção, e a saúde diz isso, nós teríamos passado de 1.000 mortos aqui na cidade. E pela Covid hoje nós temos, desde o início da pandemia, em torno de 430 pessoas por aí. Então o cuidado aqui foi desde o início, né? E acredito que a população também levou a sério, né? A grande maioria, claro, sempre tem uma festinha clandestina aqui ou acolá, né? Mas a gente procurou conscientizar. Hoje, inclusive, vamos fazer a live com o secretário Juliano pela tarde para louvar o momento, né, de ter vacinado toda a população acima de 18 anos. Já vacinamos alguns adolescentes com comorbidade que estava na regra, e aquele dia da falha ali do erro do bem, acabamos vacinando em torno de 800 adolescentes sem comorbidades. Mas queremos continuar avançando, né? Mick, todo dia de manhã, quando vais pro trabalho, eu vejo postagens tuas, às vezes ouvindo um som no carro, bem alto, né? O que tu estava ouvindo hoje? Bota aí pra gente. Na verdade, hoje eu estava escutando meu amigo Sérgio Zambiasi, que ele manda informações da cidade, e hoje eu coloquei ali para ouvir o que ele ia dizer de Cachoeirinha, e por acaso um senhor lá de Canoas, que é nosso amigo, mandou um abraço pro prefeito Mick, ao vivo. Meu amigo Sérgio ainda está na Rádio Caiçara. Oi, tudo bom? Abriu aí? Vamos sentar aqui um pouquinho. Vai pedir música no Fantástico do pessoal tentando te derrubar em Cachoeirinha e... Rafael, eu vou dizer o seguinte... Como é que tu observa isso, essa última de chefe de facção? Um troço meio maluco isso. O próximo pedido de e-mail parece questão de tempo, né? Porque
Eu lamento que a política em Cachoeirinha tenha chegado nesse nível. Mas não é só em Cachoeirinha, né? Eu creio que em alguns lugares as câmaras descobriram essa questão dos 2/3. Então se cria motivos, às vezes, nem muito republicanos para, de repente, tirar os prefeitos do mandato, né? Então a gente já viu muitas experiências assim, de cassações políticas. A própria questão da Dilma mesmo, a Dilma não fez nada que outros presidentes não tenham feito. Sim, Rafael, eu fiquei muito chateado, na verdade, em 2019 o baque foi muito grande. E a primeira vez é mais dolorido, né? Inclusive a Vanessa e eu pensamos muito naquele feriado de 1º de maio sobre a vida, assim, sobre... Eu fiquei muito chateado a ponto de repensar muitas coisas, né? A gente tem uma história política. Eu comecei a primeira candidatura em 92, já estava lá no meio político, em Gravataí. Eu fui naquela época o segundo vereador mais votado da cidade. Depois fui vice-prefeito, e quando fui em 2000 fui mais votado, até 2000 vereador mais votado. Aí quando a gente, né, vai somando história, vai tendo mandatos, eu como deputado, acho que tivemos um trabalho importante aqui no Estado, com algumas bandeiras importantes, enfim. Aí chega aqui para realizar um desejo, um pouco um sonho, assim, né, muito política, é deputado federal, que às vezes é senador, que larga isso para ser prefeito da sua cidade, né, para implementar as políticas, né, porque por mais que reduza um pouco o espectro assim, de um mandato, tu consegue efetivar, né? Algumas coisas que a gente sonhava em fazer, né? Por exemplo, sei lá, vou dar o exemplo da ciclovia. Uma ciclovia, talvez se eu não fosse prefeito não ia acontecer, né? O turno inverso da escola, botando música para a gurizada. Se eu não fosse prefeito não ia ter tanta gente participando, tiro com arco, enfim, por aí vai. Então tu implementa os projetos. Aí quando tu vê o debate ficar num nível tão ruim assim, né, de misturar os assuntos e agora, né, por último, tu citaste aí alguém dizer que o prefeito é líder de facção. Olha, eu tenho uma história, né? Eu sei que tem gente ligada ao crime organizado que quer participar da política, que tenta. E eu vou dizer, na campanha chegaram alguns recados, né, que eu tinha que fazer proposta e eu disse, não tem proposta. Se eu ganhar a eleição, quero governar com alguma liberdade, e se eu perder eu vou para casa. Agora, a gente sabe que alguns que se ligam a propostas indecentes depois não conseguem mais se libertar disso. Então, a gente fica chateado, magoado e tal, mas também é o seguinte, tem que ir superando, né? Superar, recompor, é o que a gente procura fazer e trabalhar pela cidade, né? Em algum momento, no primeiro processo, pensaste em não concorrer à reeleição ou no segundo, em renunciar ao mandato? As duas coisas aconteceram. O primeiro mandato, eu cheguei a conversar com o Maurício, no vice-prefeito, se não era o caso de repente, se a bronca toda era só com a minha pessoa, que eu, né, renunciasse ou avaliasse isso em conjunto e ele tocasse o governo enquanto projeto, né, para a gente continuar. Ele, enfim, reavaliamos, achamos que não era o caminho e tal. E no segundo a mesma coisa, né, a gente sempre cogita essa possibilidade. Inclusive falei com alguns pastores desses que nos acompanham, que conversam com a gente mais proximamente, e eles, enfim, falam da questão da missão, né? A igreja usa uma expressão assim, quem tem fé, quem acredita na palavra da Sagrada Escritura, que ninguém é uma autoridade sem a permissão do poder divino, né? Sem a permissão de Deus. Então, se a gente se reelegeu, é porque não é só a questão de fazer mais votos que o segundo, né? Que é fundamental, mas que tem algo divino nesse processo e que, portanto, tem uma missão a ser cumprida. E eu concordo com a tese. Claro que às vezes a cruz parece mais pesada que a gente pode carregar, né? Tem momentos de fato que... E eu vou dizer o seguinte, a gente vai endurecendo o couro, como se fala, né? Vai apanhando, vai sofrendo crítica, vai levando. Agora, às vezes, eu me ressinto um pouco mais por quem está próximo da gente. A minha mãe, por exemplo, né? Panfletearam o pátio da casa dela com panfletos contra mim. A própria esposa, né? Os filhos que estão mais próximos, as pessoas que estão mais próximas que
que sentem antes, puxa, sabem que a gente não é o que estão dizendo, né? Mas, sim, é o processo, né? Faz parte. Vida pública hoje está mais complicada até pela questão da... Como é que é? O grande tribunal das redes sociais. E como é que tu tem trabalhado esse pós-tentativa do que eu chamo de golpite, né? Tu te sente, de certa forma, um pouco refém dos vereadores? A palavra refém pode ser um pouco forte, né? Talvez em algumas conversas mais reservadas a gente use essa expressão. Mas eu quero crer o seguinte, Abel, são contextos que a gente tem que recompor, né? Se tem um objetivo maior que é governar, que é encerrar o mandato, que é fazer um governo de excelência até 2024, com grandes projetos, com propostas para a cidade, e se para isso precisa fazer algumas recomposições, obrigado, Gisele. Obrigado. A gente tem que fazer. Eu tenho brincado com alguns dizendo o seguinte, eu não tenho tempo para ficar só chateado, magoado e triste, eu não tenho tempo para isso, claro que a gente fica. Mas eu tenho que pensar que no dia seguinte eu tenho que, né, responder às demandas da comunidade. Eu quis ser prefeito, fui reeleito prefeito, portanto, às vezes é preciso negociar 50% para não perder o todo. E é a vida, né? É a famosa frase dos anéis e os dedos. Ah, bonito o anel, mas vai ou vai o dedo junto? Não, vai o anel. Então é isso, é sentir que cada momento a gente tem que superar. Poderia ser menos difícil, penso, né? Se houvesse uma compreensão política daqueles que compõem uma base, daqueles que mesmo sendo oposição foram eleitos, bom, vamos pensar a cidade. Vamos, qual é o projeto? Ah, não gosto do prefeito por isso, não gosto do governo por isso, mas qual é o projeto que eu apresento? Eu fui vereador de oposição na época do Dilo Oliveira, depois fui vereador de situação, inclusive fui secretário, né, no segundo mandato do Bordion. Fui deputado de oposição da IEDA e fui deputado de situação do Sartori. E mesmo quando fui oposição, alguns projetos que a IEDA, por exemplo, eu lembro de um especificamente que ela queria descentralizar a questão da fase, lembra disso? Uhum. Que ela queria fazer unidades fora, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza, e eu defendendo aquilo. Aí tinha uma discussão numa área do morro, lá, o pessoal dizendo que o morro é nosso. Não tem morro nosso, o morro está lá ocupado, boa parte. E eu defendia aquele projeto mais que os deputados da base. E alguns até dos movimentos ali ficaram bravos comigo, está defendendo o governo e não, estou defendendo um projeto que eu acho que é importante. Então, essa capacidade de, às vezes, entender, porque no discurso eu sei que todo mundo fala isso, mesmo quando é oposição. Não, se for bom para a cidade, eu voto a favor. Não é verdade. Tem muita coisa que é bom para a cidade que nós encaminhamos para a Câmara e eles votam contra só porque foi a gente que encaminhou. Até a questão da suplementação de verba, que sempre foi uma coisa protocolar, né? Como eu disse, eu já fui de oposição, aquilo a gente nem cogitava votar contra, porque é uma necessidade do governo para tocar os projetos. Pois aqui complicavam tudo, inclusive isso. Então, eu lamento que a política se perdeu um pouco nessa questão da disputa eterna. A eleição por exemplo, a prefeita em 20, depois em 24. Então não precisa ficar disputando a eleição a cada semana, né? Vamos deixar rolar, vamos se preparar para a próxima. Mas não, é um tensionamento constante para desgastar, né? Começou o MIC 2.0 com o caminhamento desse financiamento de 80 milhões em obras? Creio que sim. Nós temos o financiamento, independente do valor, é um momento, né, importante, um divisor de águas, como a gente costuma falar, né? Porque o que aconteceu? Os primeiros 4 anos, 0 financiamento, 0 parcelamento. Nós somos no Badesul, batemos a porta aqui, acolá, em tudo que é lugar, nada. Com um gasto da folha acima de 77, quando nós pegamos, fomos tentando reduzir, nós não tínhamos condições de nada. Então, tudo que foi feito foi com recurso próprio ou com algumas emendas parlamentares, né? Que foram importantes. Então, agora o que acontece? Chegamos num nível de equilíbrio financeiro e fiscal que nos permite, então, dar esse pulo, né? Esse 2.0, como tu citaste aí. Então, vai nos permitir apresentar para a cidade alguns projetos importantes. Viadutos, nós queremos fazer aquela estrada que ligue a Papa João 23 ao Parque da Matriz, que passa por dentro, né, da questão do Mato do Júlio. Que se chamava perimetral? Se chamava perimetral. Marginal fica ruim, a marginal da Freeway, né? Mas é isso, aquela avenida nova que liga a cidade. A cidade precisa ter outras ligações para sair sempre
exclusivamente do eixo Flores da Cunha, né? Eu costumo dar o exemplo, quem entrava pela ponte ali, quando não tinha ainda a alça de acesso, quem entrava pela ponte Cachoeirinha podia ir por dentro, para não ficar no engarrafamento, no congestionamento da Flores da Cunha, vai por dentro ali pelo interior 1, onde eu nasci inclusive, vai ali por dentro, vai, só que chega lá no Mato Ju, na Papa João 23, tem que voltar lá na Flores da Cunha para ir no Parque da Matriz, faz uma volta com isso. Tendo a perimetral, resolve aquele problema, ajuda a resolver. E tu perguntasse antes, né, a grande obra do primeiro mandato, acho que a Fernando Ferrari é um dos exemplos, mas a alça de acesso, mesmo que não seja obra do município, o pessoal, tá pegando obra. Não, mas a gente teve que liberar a área, teve que autorizar a obra, teve que participar do processo. E muito antes de eu ser prefeito, a gente já lutava por isso, né? Eu, como deputado estadual, várias agendas a gente fez em Brasília, alguns vereadores aqui já participavam, depois vieram alguns outros movimentos. Então essa questão de ligação da cidade, de melhoria da mobilidade, de acessibilidade é fundamental. Isso só é permitido com recursos de monta. Por exemplo, pensar um viaduto hoje na Flores da Cunha. É possível fazer, agora poderá ser possível com esse financiamento. Onde é o projeto? Tinha um projeto inicial que era sobre a Fernando Ferrari exatamente, né? Para que as pessoas que vêm de Porto Alegre possam vir para o Distrito Industrial, agora para essa região que tem muitos condomínios, sem precisar trancar Flores da Cunha, para sair daquela passagem de nível ali. Então, um viaduto que faça Flores da Cunha fluir sem parar naquele trecho ali que tem muito movimento para cá. Esta era uma proposta. Tinha uma outra que é não sei se chama passagem de nível também, mas é um tatu, né, que eles chamam, por baixo da Flores da Cunha, que saia do Parque da Matriz e vá ali pela Princesa Isabel em direção à Zona Norte. Que aí tem essa ligação importante. Vem de Porto Alegre, entra na alça de acesso na Papa, pega a avenida até o Parque da Matriz, vai por baixo da Flores da Cunha, sem interromper ali também, e vai para a Zona Norte sem dialogar com a Flores da Cunha, a não ser essa passagem ali. Então é uma obra fundamental que a gente também gostaria de, ao menos, iniciar. Eu sei que 3 anos e meio, para fazer uma obra muito grande, não dá muito tempo, né? Se fosse no Japão daria, mas aqui no Brasil demora um pouquinho mais. Então a gente quer apresentar algumas propostas nesse sentido, né? Para que as pessoas entendam, o financiamento foi encaminhado à Câmara, aprovado pela Câmara, o município tem todas as certidões, tem todas as garantias de liberação desses recursos. Sim, e para chegar nesse valor já tinha que ser apresentado algumas propostas. Então a avenida perimetral lá do Parque da Matriz, o próprio viaduto, as obras de arte. Quando fala obras de arte não é quadro, né? Obra de arte é viaduto, passarela, essas questões assim. E o projeto do centro administrativo, que não vai ser para esse governo, que a gente queria ao menos deixar pronto e pensado, para que a prefeitura não pague tanto aluguel. Hoje, o prédio que nós estamos ali, há mais de 17 anos ou 18 anos, se paga um aluguel absurdo. Hoje é 45, parece que com o reajuste vocês queriam ir mais, 60. Então, se somar o que foi gasto de aluguel ali, já daria para ter feito um centro administrativo, que vai ficar para as futuras gerações, no prédio próprio. Então, a ideia é um pouco isso, organizar a cidade para que a gente possa ter menos custo e mais resultado. Porque hoje o dinheiro que é pago no aluguel, que tem que ser pago, às vezes falta para uma outra política pública, né? Pautas bomba, tá? Reforma da Previdência, conseguiste aprovar em primeiro turno, está parada ainda na Justiça, volta à Câmara quando, tem o apoio da base para essa reforma, e qual a necessidade? Cachoeirinha precisa realmente dessa reforma? Na verdade, Rafael, a gente sabe que é uma pauta indigesta muitas vezes para os servidores, mas com a mudança que teve em nível nacional, os municípios precisam fazer uma adequação. Nós aprovamos, como dissesse, em primeiro turno, foi questionado, a Câmara teria que ter feito uma resposta já, parece que está em vias de responder ao questionamento da Justiça e poderá ser votado nos próximos dias. A questão é que tem que ter 12 votos, tem que ter 2/3. Nós aprovamos em primeiro turno com os 12 votos. Creio que os vereadores vão entender que é muito mais para o futuro, né, para os próximos governos do que para o nosso, praticamente. Mas o recurso que hoje nós deixaríamos de ter que colocar, ele é muito importante para a cidade, ele é importante. Porque algumas questões, né, Rafael, no passado, e quando nós chegamos, tu sabes disso, que a gente teve que tirar algumas vantagens dos servidores para poder buscar o equilíbrio fiscal e financeiro para governar.
No passado se criou muitas questões importantes, talvez naquele momento os servidores, mas que com o futuro, com o passar do tempo, ficaram inviáveis. E a questão da Previdência, um pouco é isso. O Brasil está discutindo isso, né? Se não mudar, alguns funcionários públicos, e, enfim, tinham direito, a lei permitia, acabaram se aposentando com um vencimento muito alto, que foi meio que estourando a folha. Hoje tem alguns debates aí de algumas autarquias, alguns setores que pagam valores para os servidores que o mercado não paga mais há muito tempo. Claro que tem uma grande maioria que recebe um salário, né, mais baixo. Então a reforma da Previdência ela é necessária. Nós vamos tentar aprovar na Câmara ainda. Mato do Júlio. Para mim é um debate bem tranquilo, viu, Rafael? Mato do Júlio, primeiro dizer o seguinte, é uma área privada que tinha 200 hectares, os campos da fazenda, né, chamavam assim, foi cortado pela Freeway na década de 70, então ficaram 80 hectares para o lado de lá da Freeway e 120 para o lado de cá. Só que esse Mato do Júlio, né, carinhosamente conhecido assim por nós, está no centro da cidade. Qual é o problema ali? O problema é que os proprietários querem, né, desenvolver aquela região. A avaliação do governo hoje é bem tranquila. Nós queremos garantir que se preserve o que tem que ser preservado e que possa se desenvolver algumas regiões que dá para desenvolver ali. O problema é que no passado faltou coragem para o governo de então, quando fez o plano diretor, de fazer o zoneamento 100% da cidade. Eles pularam aquela parte. Foi feito o zoneamento de toda a Cachoeirinha, menos aquele pedaço ali. Então a família que tem seus herdeiros lá do seu Júlio Batista, a sua irmã era a Dona Cecília, que é uma rua ali, inclusive o jornal era lá na época. Depois o seu Lídio Batista era irmão do seu Júlio Batista. Então a família era dona de boa parte da área da cidade. O que acontece? Hoje eles questionam inclusive o pagamento do imposto, porque não tem mais área rural na Cachoeirinha, mas eles questionam o seguinte, como é que nós vamos pagar o imposto sobre uma área que a prefeitura não nos deixa fazer nada? E aí o argumento é forte. Então nós queremos sim, para fazer essa avenida que nós falamos antes, a perimetral, tem que aprovar o zoneamento, para que a gente possa garantir a preservação de um pedaço da mata nativa, do arroio Passinhos que corta aquela área, da casa dos Batista, que tem 200 anos, que a gente tem que tombá-la e cuidar dela e fazer com que haja um parque ambiental, e a nossa proposta é um parque de 6,3 hectares, para a população poder curtir. Hoje alguns dizem, o Mato Júlio é nosso. Não, não é nosso. A gente não pode entrar ali, ninguém tem acesso, né? Apenas os herdeiros. Então nós queremos fazer com que a cidade se aproprie desta área bonita, importante, que tem que ser preservado um pedaço, aquilo que pode e deve, e desenvolvido outro pedaço, que também é possível de fazer. O subsídio para o transporte coletivo, esse é um debate que está explodindo em todos os municípios, né? O transporte coletivo no Brasil, e aí a Grampal está fazendo esta discussão há mais tempo, e por um lado é bom que hoje o presidente da Grampal seja o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que enquanto deputado já fazia esse debate do transporte coletivo. Agora tem uma frase que tem que se dizer, né? O transporte coletivo no Brasil faliu, nos moldes que a gente vinha conhecendo. O que no passado, talvez há 20, 30 anos, um pouco mais, era o todo-poderoso das cidades, né? Alguns diziam que quem mandava nas cidades era o dono da empresa, né? Não é assim que dizia? Né? Em tudo que é cidade na volta aqui, quem manda é o dono da empresa tal. Hoje eles estão de chapéu na mão. E por que tem o subsídio? Só para lembrar, quando eu cheguei também em 17, a empresa que estava, que era Estadibus, o proprietário foi algumas vezes falar comigo que ele precisava de subsídio. Olha, não tinha dinheiro praticamente nem para pagar folhas. Não tem como fazer. Porque no governo passado também o prefeito fez um acordo de tirar 1% do repasse para a Câmara para subsidiar o transporte coletivo. Pagou algumas vezes, depois não pagou mais e ficou com aquele 1% da Câmara. Bom, como a gente tinha uma crise muito forte, nós não concedemos. A empresa fez aquela cisão, né? E hoje é uma outra empresa que faz o transporte municipal. Mas a constatação que se tem hoje dos prefeitos da nossa região e de muitos lugares do Brasil é que onde não tem subsídio, quebrou o transporte. Eles estão devolvendo as chaves, já aconteceu isso. Rio de Janeiro, 2 ou 3 empresas devolveram para os municípios, olha, não queremos mais, vocês podem pegar, façam o que quiserem. Como é que a gente faz para resolver que é um serviço essencial, né? É como a coleta do lixo, é um serviço essencial. E a gente paga também, porque a taxa
A taxa do lixo que vem no imposto não cobre o recolhimento do lixo. Nós pagamos em torno de mais de 1 milhão, talvez 1,5 milhão, não sei agora o valor exato, para recolher o lixo da cidade, que é um serviço essencial e também é uma empresa que venceu uma licitação. E o transporte coletivo hoje, infelizmente, está assim. A gente hoje está fazendo um repasse, queremos rediscutir isso, porque Cachoeirinha, inclusive, agora está no momento do debate. O contrato falava em 10 anos e agora pode ter uma renovação de mais 10 ou não. Então a gente está avaliando o que pode ser modificado nesse processo para efetivamente melhorar o serviço e quem sabe a gente não precisar mais do subsídio, que é o que eu gostaria. Mas para manter um serviço essencial, nos vimos obrigados a fazer. E ideias como a busca por uma tarifa zero, trabalhando com algum tipo de contribuição no IPTU, tu acha isso possível? não é momento? É uma utopia? Se chegar a um ponto de tarifa zero como existe em cidades do exterior? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa questão da tarifa zero foi Erundina, quando foi prefeito em São Paulo, de 89 a 92, né? E eu fiquei até espantado na época, quando eu ouvi isso. A gente não chegou a aprofundar isso, viu, Rafael? Eu creio que é um caminho importante a ser tratado, mas no momento que a gente falar em qualquer aumento de IPTU, e a gente viu que fez Porto Alegre hoje, né? A partir de 22 vai desfazer o aumento proposto pelo governo passado. Nós aqui nos 4 anos não aumentamos o imposto, nenhum dos impostos. Pode ter alguma atualização de valores e tal, mas nem mudança da planta de valores nós fizemos. Porque quando nós fizemos a campanha de 16, em muitos lugares da cidade eles diziam, mas tu vai reduzir o IPTU? Não, reduzir eu não vou, mas também não vou aumentar. Foi um compromisso que a gente assumiu. Então, falar em aumentar imposto no momento de tamanha crise, como tem aí das empresas, dos comércios, dos serviços, do aumento do desemprego, eu sinceramente hoje creio que é um debate que tem que ser aprofundado, mas não pensamos em fazer isso nesse momento. Nós queremos reduzir a tarifa, o que nós estamos pensando e avaliando com a Secretaria de Mobilidade, com o Conselho de Transporte, de Trânsito e Transporte, é rever a questão do ISS, por exemplo, né, que alguns municípios já zeraram, rever talvez algumas gratuidades também, alguns municípios tiraram aquela questão de 60 ou 65, a lei federal fala em 65. Então estamos pensando em algumas questões para poder segurar a passagem e retirar o subsídio. Íamos para o gabinete hoje e o motorista do Uber, funcionário da Prometheum e morador da Betânia, em Cachoeirinha, perguntou o que a gente estava fazendo. Ele disse, a gente vai entrevistar o prefeito. Tem uma pergunta para ele. Ele ficou pensando, fez elogios à Betânia, mas perguntou, quais os planos para creches públicas? Como é que está a fila em Cachoeirinha e quais são os investimentos que tu planeja? Muito bom. O debate da educação sempre é importante para nós. Eu fui secretário de Educação aqui do município, inclusive, em 2005 e 2006. Quando nós chegamos em 17, nós tínhamos 3 escolas infantis inacabadas. 2 absolutamente em obra, né, depredadas as obras, e uma feita pela metade. Nós concluímos esta uma pela metade, então ela está 100% atendendo, que é a Ema Borges. Concluímos a outra obra, que é lá nos Jardins do Bosque, e vamos fazer uma parceria, a ideia é fazer uma parceria para atendimento das crianças. E vamos começar agora a outra, que é no Central Park, que é bem quase em frente ao Campo do Cruzeiro, no estádio da Arena do Cruzeiro. Nós entendemos, Rafael, que é preciso fazer parcerias para ampliar o atendimento. Porque querer que tudo seja resolvido pelo poder público, às vezes é aquilo que a gente fala, né? Quando está mais ou menos bem equilibrado, vai aumentando o número de servidores, vai aumentando o serviço, no futuro vai dar problema. Então, se a gente conseguir atender em parceria, eu penso que nós vamos atender melhor, com mais qualidade e com menos custo. Então, a ideia é buscar isso. Nós estamos conversando com algumas entidades, inclusive algumas associações, para que eles possam fazer o funcionamento das escolas infantis dentro das regras, né, claro, para que a gente possa atender mais a nossa comunidade. Eu sei que tem demanda, principalmente nesta área aí, porque ali na Betânia tem uma escola só, a Escola Alzira, e que tem que atender aquele pessoal que nós aproximamos da cidade, que é lá no Meu Rincão, Campo Belo, que é atrás da Souza Cruz. Fizemos uma estrada em parceria, não gastamos nem um centavo do poder público, e aproximamos aquele povo lá, que vai dar em torno de 5 mil famílias tem lá. Então nós precisamos pensar alguma coisa exatamente nesta região aí.
Mick, o teu partido faz parte do governo Eduardo Leite. Como é que tu avalia o governo quando tu conversa com o governador? Que ideia vocês trocam? Bom, primeiro que eu admiro muito o governador Eduardo Leite, acho que tenho convicção que é um governador que tem uma capacidade de avaliação do cenário nacional e da conjuntura política muito boa, muito qualificado. Nós fizemos campanha para o Sartori, né? Nós fizemos parte do governo Sartori, nós perdemos a eleição para Eduardo Leite, mas o partido avaliou então de fazer essa composição. Eu creio que o PSB precisa definir o seu rumo para, por exemplo, 2022. Se vai ter candidato próprio, ou aqui no estado, ou no país, tem que construir a sua saída do governo, né? Nós fizemos isso em 2013. Eu lembro que lá em junho e julho de 2013, o Eduardo Leite foi até a presidente Dilma e disse, estamos saindo porque temos um projeto próprio, né? O Eduardo Campos ia ser candidato à presidência da República, como foi, até 13 de julho de 2014, quando caiu o avião. Então nós rompemos com o governo federal e ato contínuo aqui, Beto Albuquerque, eu, alguns dirigentes, fomos ao Tarso Genro e dissemos a mesma coisa, vamos ter um projeto diferente do que está aí, estamos saindo. Então penso que os partidos têm que fazer essa avaliação, agora é o momento de fazer isso, né? Se queremos estar com o projeto do PSDB aqui no estado a partir de 2023, bom, aí se permanece. Agora, se tem uma outra proposta, eu creio que o partido tem que tomar a iniciativa de sair do governo em respeito, né, à caminhada que o governador está fazendo. Mas creio que ele avançou em muitas questões, né, teve coragem também de enfrentar alguns debates e ele tem um projeto muito claro, né. Sinceramente, eu acho que um dos políticos muito qualificados que nós temos hoje aqui, uma capacidade de visão política muito boa, mas que é um pouco diferente daquilo que o PSB construiu ao longo da sua história. Estás confortável no PSB? Alguns parceiros políticos teus saíram, né? O Luciano Azevedo é um exemplo, né? Luciano Azevedo foi meu colega deputado e um grande prefeito, né? Um dos prefeitos mais bem avaliados do estado, fez 2 mandatos, que eu respeito muito. Nós temos um debate aqui, né, Rafael, dentro do PSB. Se depender só da questão local, parece que eu teria motivos, inclusive, para sair, porque os vereadores da minha base, né, no primeiro processo de impeachment, nós tínhamos 5, 3 queriam a cassação do prefeito e acabaram saindo do partido. Agora, por último, a nossa bancada não teve muita firmeza, né, na defesa do projeto que nós estamos representando e que eles fazem parte, inclusive. Então, na questão local eu teria mais dúvidas. Na questão estadual eu tenho muita proximidade com a questão do Beto Albuquerque, né? O Beto Albuquerque foi candidato a vice-governador em 2014, vice-presidente da República em 2014, fez 1.713.000 votos para senador em 2018, acabou não se elegendo, e é uma figura importante do cenário, né? É um dos grandes líderes da política do estado. Então a gente avalia em conjunto. Eu penso que depois de 35 legendas, ou em torno disso, que tem no Brasil hoje, talvez a questão partidária não seja a que mais interessa, tanto na cabeça do eleitor, que há muito, né, não escolhe por partido muitas vezes, quanto dos próprios entes políticos, eu diria assim, né, agentes políticos que nós somos. Então eu penso que é muito mais pela questão do coletivo que a gente participa. E hoje eu estou confortável à medida em que nós temos um grupo que debate a política estadual e nacional, e no momento que tiver que reavaliar isso, nós vamos reavaliar. Quando foi a última vez que conversaste com o ex-prefeito José Stedley? Pior que não faz muito. Teve um deputado que veio de Pernambuco, um deputado estadual, visitando o Eduardo Leite, o governador, fui convidado para estar junto, e o deputado Stedley, o secretário Stedley estava lá. Vocês ainda são parceiros políticos? Somos do mesmo partido. Bolsonaro, Lula, essa polarização nacional, onde Mick se coloca? Eu gostaria que o Brasil tivesse uma alternativa sem Lula e sem Bolsonaro. Eu penso que a visão sectária e radicalizada dos que defendem Lula e dos que defendem Bolsonaro é muito parecido, né? Eles não enxergam os defeitos, não fazem autocrítica e querem defender muito mais o seu líder
e pensar em salvar o seu líder mais do que salvar o Brasil. Eu penso que o Brasil não merece essa polarização e poderia, e poderá, e deverá, na minha avaliação, construir algo melhor do que Bolsonaro e do que Lula. Não é dizer que são iguais, aí daqui a pouco o bolsonarista vai dizer que está dizendo... Não são iguais, são bem diferentes. Mas o nível de radicalização que o Brasil atravessa hoje é prejudicial para a nação, né? Eu penso que o Brasil pode oferecer algo melhor e creio que há tempo de se construir isso ainda. Gosta de cozinhar em casa, alguma coisa assim, ou não é um chefe? Não sou um chefe, na verdade a minha excelentíssima amada Vanessa, ela cozinha muito bem. Eu gosto de ser auxiliar de cozinha, né? E servir a bebida e estar na volta. Mas eu, de fato, eu tenho um problema de fazer comida, é difícil. Nada. Churrasco, alguma coisa assim, ou também não é o assador? Churrasco eu sempre fui um bom assador, né? Ultimamente eu tenho alguns parceiros que ajudam e eu fico na volta. Ele sempre chama alguém, daí ele tem a desculpa de que tem que tocar o violão, né? Eu gosto de animar a festa, daí eu toco o violão. Nós gostamos de receber os amigos, claro que com a pandemia reduz bastante, né? Mas a família pode, então o cunhado acaba assando para ele poder tocar o violão, servir um vinhozinho. Isso aí. Né? Quanto tempo vocês estão juntos? Desde maio de 14. Desde maio de 14, Quanto 7 anos. companheiros, maio de 14. Mas Como é que é ser companheira do prefeito, ainda mais em momentos difíceis como esses que o Mica atravessou nos últimos anos? Desafiador. É um compromisso árduo, porque a gente tem uma vida pública por opção, né? Como todos sabem, nós trabalhamos juntos 8 anos antes de ficarmos juntos enquanto companheiros. Então eu sempre digo que a vida pública ela é uma escolha de vida, né? Mas nós passamos por momentos que são atípicos da vida pública, né? São momentos criados que não precisavam acontecer. E nós precisamos ficar bem para poder atender aquilo que são os projetos que a gente escolheu ter. Então tem alguns momentos que a gente acha que não vai conseguir, mas nós sabemos que dentro de casa a gente precisa estar bem, conversar muito. Claro que tem alguns momentos que sofremos juntos, mas tentamos não deixar nos abalarmos, porque sabemos também que querem muito disso, porque quando a família, nós não estivermos bem, né, isso vai refletir, sempre reflete, né, mas conseguimos manter isso muito bem, nossas meninas, nossas cachorrinhas, então aqui dentro de casa a gente tenta manter o equilíbrio, conversar muito e nos apoiar muito mesmo, assim, para poder enfrentar aquilo que a gente escolheu, que é a nossa escolha de vida, que é a vida pública, que são os projetos para trabalhar para as pessoas. De seguir livre em muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasci chorando moinhos de vento, subir no bonde e descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bolita e pular fogueira. 64, 66, 68, mau tempo talvez. Anos 70 não deu pra ti, e nos 80 eu não vou me perder por aí. E teu sucessor, ou sucessora? Eu penso que o importante agora é a gente fazer um governo de excelência, fazer um governo que a cidade perceba que mudou para melhor e pensar isso depois da eleição de 22. Penso que agora é cedo, mas nós temos que construir um nome aí que seja comprometido com o nosso projeto.